Olá, muito boa tarde. Ontem foi o Dia Mundial das Missões. A Igreja recordou aqueles que deram o passo vocacional de partir para longe, mas sublinhou também o desafio missionário que cabe a cada cristão. Eis-me aqui, envia-me, foi o tema proposto pelo Papa para reflexão na Igreja e também um ponto de partida para a nossa conversa com o Padre Adelino Ascenso, que pertence à Sociedade Missionária da Boa Nova e é também o presidente dos Institutos Missionários Adjentes. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Outubro é o mês forte da missão. Ontem a Igreja assinalou o Dia Mundial das Missões. É importante anualmente este regresso da atenção da Igreja a este tema, embora ele está indissociado do próprio agir da Igreja e dos batizados, de resto, no seu cotidiano de vida, não é? Sim, de facto, o mês de outubro é o mês missionário por excelência, mas nós não podemos concentrar-nos apenas no mês de outubro, porque isso seria muito limitado. Agora, de facto, nós precisamos sempre de estímulos, e um dos estímulos é o mês de outubro, é o Dia Mundial das Missões, que celebramos ontem. Mas se ficarmos apenas por este aspecto, como dizia, seremos muito limitados. Temos que avançar, a missão tem que ser como água em ebulição permanente, não só outubro, mas todo o ano. Falou há pouco nos estímulos que naturalmente são reforçados neste mês e esses estímulos passam por materiais de preparação, de animação missionária, de um maior envolvimento nas comunidades cristãs também nesta temática das missões. O que é que os Institutos Missionários Adjentes, também a sua vertente dos Animag, da animação missionária, vão promovendo e propondo às comunidades cristãs? Ora bem, os IMAG, Institutos Missionários Adjentes, são constituídos neste momento por 26 institutos, aliás 27, 8 masculinos e 19 femininos. E estes institutos, portanto, naturalmente estes IMAG, este grupo IMAG, dos Institutos Missionários Adjentes, vamos estruturando, organizando, planeando algumas atividades ao longo do ano, como seja, por exemplo, o curso de Missiologia anual em agosto, ou o Dia Mundial das Missões também, e, naturalmente, tudo o que está interligado, o que está ligado, está intrinsecamente ligado ao Dia Mundial das Missões e à missão em si. Depois temos os Animag, que são os animadores missionários dos Institutos Missionários Adjentes, que são aqueles que estão mais diretamente no campo de ação, nas paróquias, nas dioceses, naturalmente, nas paróquias, nos diversos grupos, e em colaboração muito forte com os secretariados das missões das respectivas dioceses. Das dioceses onde há secretariado das missões, porque há algumas dioceses onde esse secretariado das missões ainda não está constituído. Há outras onde está constituído e funciona mais ou menos, e há outras onde está constituído e funciona muito bem. E os Animag trabalham sempre em relação e em comunhão com a diocese e, naturalmente, com os secretariados das missões das dioceses. Disse um dia à agência Eclésia, e isto já há algum tempo, ainda a propósito do ano missionário, que a missão requer uma nova configuração. Há um desafio grande e permanente na Igreja de dar sempre um rosto mais atual à sua atividade missionária. Sim, eu diria até que agora, no tempo em que estamos a viver, que é um tempo muito especial, nós temos que avivar em nós, não esqueci o paradigma, mas temos que avivar em nós uma imaginação do possível, como diz o Papa Francisco. E esta imaginação do possível leva-nos a pensarmos, a imaginarmos, de facto, novos caminhos. E o paradigma da missão passa por aí, pela abertura de novos caminhos.
Eu refiro com alguma frequência esse paradigma do ir e aprender, porque nós estamos acostumados a dizermos, e bem, que vamos para ensinar, mas eu fico sempre um pouco preocupado quando nós usamos esse tipo de slogan, ide e ensinai, porque nós temos que ir, e aí há realmente essa mudança de paradigma, nós temos que ir e aprender, ir e escutar, ir e olhar as pessoas nos olhos, ir e entrar no mundo do sofrimento das pessoas, ir às periferias e fazermos-nos nós próprios periferia. Portanto, isso, claro que os missionários fazem isso, eles vão para as periferias e fazem-se periferia com esses que estão a viver nas periferias. Mas temos que ir não com sobranceria, mas com humildade, aprendendo, fundamentalmente aprendendo. Ao longo deste mês, a agência Eclésia, de resto numa parceria com os Animag, foi escutando testemunhos de missionários a trabalhar nos lugares mais recônditos do mundo. Eles foram contando a sua experiência, foram dizendo também a forma como constroem a missão no seu cotidiano. Percebemos realmente este desafio da enculturação, do estar com aqueles povos, a trabalhar com eles. Presumo que nem sempre é fácil, e pergunto-lhe assim muito concretamente, Padre Adelino Nascense, que até já passou pelo Japão, não é? A levar a estas realidades a novidade do Evangelho, a especificidade cristã, a anunciar esta proposta no Japão, na Patagónia, em lugares muito diferentes. Com esta linguagem toda que o Evangelho nos apresenta, às vezes não é fácil quando ela foi escrita naquele contexto da Palestina, não é? Exatamente. Eu creio que aí o processo de enculturação, que é sempre difícil, e é bom que seja difícil, um processo de enculturação que seja fácil não estará a funcionar 100%. Eu estou convicto disso. Portanto, o processo de enculturação é sempre muito difícil. Mas isso implica também, muitas vezes, uma desconstrução e reconstrução da nossa linguagem. Porque nós, naturalmente, lidamos com essa linguagem da Palestina, naqueles tempos, que era diferente da nossa situação atual na Europa e muito diferente da situação que se vive, por exemplo, no Japão ou noutro país, onde o cristianismo é uma minoria. Ora, aí nós temos que fazer entrar nesse processo de enculturação, que, como dizia, é sempre muito penoso. E requer um grande conhecimento da cultura local, não é? Também. Requer, primeiro, lá está, o aprender. Primeiro temos que aprender, temos que tentar absorver os valores dessa cultura, tentar entrar nessa cultura, mergulhar nessa cultura. Eu penso que nós, missionários, temos que ser mergulhadores das profundidades, dos anseios das pessoas, dos povos, das culturas. E temos que procurar mergulhar nessa cultura para depois nós, através do nosso exemplo, mais do que por palavras, através do nosso exemplo, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, de reagir, então nós vamos propondo mais do que por palavras, por osmose. Eu penso que aí também esse também é um ponto importante do paradigma, o tal paradigma da missão. É um dos desafios à missão, mas a missão é uma realidade abrangente e importante também a dimensão jovem da atividade missionária. Ainda temos aquela imagem do missionário que está em lugares exóticos, mas hoje chegam lá jovens para trabalhar com ele, não é? Há muito voluntariado missionário, gente que parte por períodos maiores ou menores. Há uma, digamos, democratização da presença na missão. E isto como é que tem sido vivido pelos institutos missionários adjuntos? Tem sido vivido com grande esperança, porque os jovens que partem para as missões, nem que seja apenas por um mês, há qualquer coisa que fica.
Além disso, antes de partirem terá havido uma preparação. E essa preparação talvez seja ainda o mais importante do que a experiência que eles vão ter no terreno durante o mês. Porque o mês, claro que não dá para a pessoa entrar na cultura, como é óbvio, mas essa preparação dá-lhes algo, imprime algo no seu próprio caráter, na sua identidade. E por isso os institutos consideram esse voluntariado dos jovens algo muito positivo e uma grande esperança. Lá está, novamente, a imaginação do possível também passa por aí. Mas também já há experiências mais dilatadas no tempo de leigos missionários que estão 1, 2, 3 anos, não é? Exatamente, e de casais e famílias completas. Isto é extraordinário. Porque isso é a verdadeira dimensão da missionariedade da Igreja. Porque o ser-se missionário não é só aquele, o padre ou o irmão que se consagram por toda a vida e que partem para as missões. Não são só esses, são todos os cristãos, todos aqueles que foram batizados. Porque nós fomos batizados para sermos enviados. Portanto, nós somos batizados nem propriamente para sermos enviados. Nós somos batizados e, nesse momento, somos enviados. E o sermos enviados significa que nós tenhamos a disponibilidade para sairmos de nós próprios. E as estruturas da missão já conseguem integrar esta gente nova que está a chegar em moldes um bocadinho diferentes de uma vocação religiosa, missionária para toda a vida, ou ainda são integrados assim um bocadinho ad experimentum, à experiência, como alguém, uns curiosos que chegam e que nós, pronto, como somos pessoas de boa vontade, os temos por cá. É hora das missões também começarem a estruturar-se olhando estas presenças diferentes? Eu penso que sim. Eu respondo tomando as suas últimas palavras. Eu penso que é a hora dos institutos começarem a ver essa dimensão missionária como uma realidade que pertence à Igreja e que deve ser assumida como algo próprio da Igreja. Porque, como diz o Papa Francisco, nós não fomos batizados nem bispos nem padres, nós fomos batizados como leigos, e como leigos missionários, leigos e leigas, naturalmente. Portanto, eu penso que os institutos, a forma como os institutos recebem esses missionários temporários, isto difere um pouco de comunidade para comunidade, porque também tem a ver, naturalmente, com as condições logísticas das diversas comunidades. Mas eu penso que há, de modo geral, há uma boa aceitação. E tem que haver uma aceitação cada vez maior. Tem que haver uma integração, não só da parte dos missionários, padres e consagrados ou consagradas, não só por parte desses, mas por parte dos leigos, e não só por parte desses consagrados e das consagradas para com os leigos, mas também vice-versa, da parte dos leigos para com os consagrados e as consagradas. Tem que haver aí uma comunhão. Esta é também uma grande oportunidade para a pastoral vocacional. Não é esse o primeiro motivo de tudo isto que estamos a falar, mas um jovem que vai para uma determinada realidade e faz lá essa experiência, ele também contacta e percebe ali como ninguém o que é que faz afinal o missionário. De forma muito mais evidente do que uma palestra que ele escuta na sua paróquia. E como tal, é também uma oportunidade nesse sentido para rejuvenescer humanamente os missionários. Exatamente, porque eu não acredito muito na vocação que nasce a partir de uma conferência ou a partir de uma palestra, ou a partir da leitura de um livro. Eu acredito na vocação que nasce a partir do encontro pessoal com alguém, porque nós deixamos-nos interpelar pelo testemunho. Aliás, o testemunho atrai-nos ou repele-nos. O testemunho, se há um verdadeiro encontro, o testemunho nunca nos deixa indiferentes. Ou nos atrai ou nos repele. E por isso há uma grande responsabilidade também naquele e naquela
que acolhem o missionário e a missionária. Eu penso, de facto, que é essa experiência, esse encontro, se há realmente um verdadeiro encontro, esse encontro com a cultura, com os missionários que lá vivem, o ver como esses missionários vivem e trabalham a partir do seu testemunho e a partir da experiência de encontro com as populações e com as diversas culturas, eu creio que aí terá que renascer um novo estilo de vocação. Outro ponto fulcral neste tema é o diálogo interreligioso. Quando o missionário parte, ele deixa uma Europa cristã e a terra num país onde ele é minoritário, residual até em termos religiosos, e aí é muito importante criar estas pontes, este diálogo com os outros. O diálogo interreligioso não é tarefa fácil, mas é incontornável. E penso que nós, antes de nos focarmos propriamente no diálogo interreligioso, o diálogo entre as religiões, teremos que ir à base, ao ponto de partida, o diálogo entre as pessoas que pertencem ou que são adeptos, seguidores de diversas religiões. Porque será a partir daí, e aí está a fraternidade universal e a amizade social do Papa Francisco, aí está precisamente o ponto de partida para um diálogo que dê frutos. Porque para que um diálogo interreligioso dê frutos, tem que estar alicerçada nesse contacto pessoal, nesse encontro pessoal entre duas pessoas diferentes. E por isso há uma grande necessidade de nós afinarmos os ouvidos e afinarmos os olhos para que nós possamos absorver aquilo que o outro, que é diferente de mim, tem para me dizer, mesmo que abale as minhas convicções. Por vezes até é necessário que as convicções do outro abalem as minhas convicções, porque nós somos, por vezes, quando as árvores chegam ao outono, as folhas têm que cair, ficam amarelas e caem. E nós também chegamos a uma altura da nossa vida em que é necessário que muitas folhas caiam para que novos rebentos possam aparecer. E penso que nós, na Igreja, ou na vida missionária, na vida cristã, nós temos muitas folhas amarelecidas que devem cair. E esse contacto com o diferente, que professa uma outra religião, ou que seja agnóstico ou ateu, esse encontro com essa pessoa, um encontro verdadeiro, pode abanar-me e fazer com que essas folhas caiam, o que é bom. Portanto, o diálogo é sempre muito difícil, mas incontornável. E claro que nós aqui estamos num mundo em que, claro que a maioria é uma maioria cristã, mas nós já não podemos partir do princípio de que vagueamos contraídamente por terrenos de cristandade. Nós estamos num mundo em que nos vamos confrontando cada vez mais, e repito, entre parênteses, é bom que assim seja, mas nos vamos confrontando cada vez mais com aquele que é diferente, com aquele que pensa de forma diferente, com aquele e aquela que professa uma fé diferente da minha. É correto falar da necessidade de uma inculturação e de um diálogo, mesmo aqui na realidade da nossa Europa hoje. Sim, nós precisamos de um processo de inculturação muito intenso, principalmente aquilo que eu denomino a mística do arado. Nós temos que lavrar um terreno, que muitas vezes são terrenos em pousio, que estão quase abandonados. Nós temos que lavrar esses terrenos, que são os terrenos dos indiferentes, daqueles que estão descontentes com a Igreja, por qualquer razão, daqueles que estão descontentes com o cristianismo, por qualquer razão, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão em busca de algo. Nós temos que lavrar esses terrenos, e para lavrarmos esses terrenos, nós
aí está, nós necessitamos de um intenso processo de enculturação na cultura, na própria cultura, na cultura que nos rodeia. Na cultura, isso inclui naturalmente a música, inclui a poesia, etc. Nesse mundo que, por vezes, parece que está muito longe do nosso dia-a-dia, mas está muito próximo. E esse é o cotidiano da missão que temos, assim, mais imediato, nos próximos tempos aqui na Europa? Acredito que sim, e tenho esperança que assim seja, porque se assim não for, nós nunca mais passaremos da mediocridade. Estou a usar uma palavra forte, mas estou a usar esta palavra de propósito, porque Jesus nunca nos pediu que nós sejamos medíocres. Ele pediu-nos que nós arrisquemos, mas arrisquemos tudo. E nós, como missionários, que estamos a falar na missão, nós temos que arriscar tudo. E se temos realmente fé, se é a fé que nos move, nós arriscamos tudo. Nunca podemos cair na mediocridade. Isso é o pior que pode acontecer à Igreja e à missão. Muito bem, Padre Adelino Nascense, muito obrigado por esta reflexão muito importante, que foi aos pontos essenciais do desafio missionário hoje em dia. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. A terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta para isso sintonizar a Antena 1 a partir das 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.